Olá pessoal, começando mais um vídeo e com o tema Procura-se. Por que esse tema Procura-se, na verdade? Antes de iniciar, não esquece, tá? Deixa teu like, deixa o like que é importante para isso. A gente vê lá o número de likes, a gente se empolga mais para gravar, né? Compartilha, faz aquela corrente, compartilha com, sei lá, 3 a 5 pessoas, faz isso, pessoal. Deixa de ser egoísta. E agradeço a todos que assistem, tá? E comenta também, se puder, deixa algum comentário. Eu fico muito feliz quando eu vejo qualquer comentário. Nossa, você não tem ideia, porque isso pra gente é bem pouquinho, mas é o sinal que a gente está atingindo alguém, que as pessoas estão vendo, tá? Estão compartilhando. E ativa o sininho, porque no sininho, todo vídeo que eu postar, você vai receber a notificação, tá bom? Por que essa procura-se, tá? Porque eu tô lendo esse livro, é um livro de psicologia, tá? Que uma amiga me emprestou na ideia de propagação, tá? Empresta teus livros também, deixa de ser egoísta. Então todo mundo tem que emprestar e receber coisas emprestadas também, viu? Eu tô lendo um livro muito bacana e esse livro ele fala sobre um tema dos psicólogos em si. Eu vou iniciar lendo uma frase aqui para vocês entenderem, que diz assim, ó: o primeiro fato que nos interessa como psicólogos é que o pensamento entre em cena. Quer dizer, primeiro, os psicólogos, no geral, eles pensam que botam o pensamento em cena. Então, quer dizer, as perguntas em si, aquela procura. E eu observando o livro por um contexto, é que é na fase inicial ainda que eu estou, mas bem bacana nessa análise, porque eles estão sempre à procura de alguma coisa. E às vezes a gente, na nossa jornada de vida, também é à procura de alguma coisa, tá? O tempo inteiro. Uma frase que é bem bacana também, que eu vi há pouco, que é de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim, ó: temos que ir à procura das pessoas, porque elas podem ter fome de pão ou de amizade. Quer dizer, a nossa vida é uma procura, né? Se você observar, a gente, quando quer construir uma carreira, a gente tem que procurar. Às vezes a gente não se pergunta, mas o ideal seria a gente se perguntar como a gente chega lá. Por que a gente tem que fazer isso? Qual o meu propósito com isso? Se é ajudar pessoas, se é me ajudar, se é para o meu crescimento, se é alguma coisa. Então você tem que se perguntar para poder conseguir. Às vezes a gente já quer ir lá para o final, né? Para a vitória. E não é bem assim. Na verdade, você tem que passar pela jornada. E o legal, na verdade, o melhor é a viagem do caminho, né? Digamos assim, para a viagem, se eu recapitular, para a viagem o melhor é o caminho, tá? E às vezes a gente já quer só o êxito da viagem, não é bem por aí. Esses livros de psicologia, lógico, antes que você me questione, viu? Você tem que ter uma ponderação, porque assim, a psicologia em si, ele vem muito com simbologias, coisas que às vezes eu sou um pouquinho contra, né? Mas para deixar o entendimento, a própria Bíblia, então é um versículo do livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, o que quer dizer com isso? Que quem se isola, às vezes fica muito egoísta. Então, ao invés de eu sair julgando o livro sem ler sequer, e no fim das contas absorver muitas coisas boas que os livros têm, que a própria psicologia tem, em vez de eu ser dessa forma, acho que o correto é o quê? Eu pegar e ler e fazer as devidas ponderações também, tá? Não exagerar, não achar que é tudo correto, não. A gente sabe que um monte de coisa não se aplica, que vai um pouquinho contra a palavra de Deus, mas tem muita coisa interessante, né? Falar, por exemplo, disso dos pensamentos, né? As pessoas nessa jornada de busca por vitórias, de busca de conquistas pessoais, profissionais, você vê a dificuldade às vezes dessas pessoas hoje em dia de problemas de estresse, de ansiedade, que é exagerado, né? Porque é uma procura muito grande por a felicidade extrema, né? Por a conquista extrema, às vezes, muitas vezes as pessoas lutam por uma foto ideal, por uma postagem ideal. E assim, não existe isso ideal. Na verdade, existe a procura, sempre também como a frase de Madre Teresa de Calcutá fala, a procura às vezes por uma amizade, por um pão de você levar para alguém. Ou essa procura de uma conquista nesse molde, né? Não só você pensar no ser egocentrista, né? Focar só em você, mas foca nos outros também, né? E ter uma procura saudável, digamos, uma procura vitoriosa das coisas, né? E curta essa jornada, curta esse caminho, como eu já falei no vídeo, tá? Então, pessoal,
um pouco dessa ideia minha de procura-se. Agora eu vou começar. Eu gosto de opiniões, né? Quando vocês puderem dar uma opiniãozinha aí, eu leio todos, tá? E aí, começar também agora a ler um pouquinho de alguns livros interessantes que eu estou vendo, né? Acabo que estou expandindo para um campo um pouco diferente de alguns livros. Eu vou começar a expor um pouquinho desses livros e o meu ponto de vista sobre determinadas coisas. Então, mais uma vez, compartilha, deixa o like. Um abraço a todos, fiquem com Deus.